Olá, Vascaíno! Vitória na Copa do Brasil do Vasco no Sub-17. Adversário do Vasco de sábado no Campeonato Brasileiro, Corinthians. Dois desfalques graves, hein? Pesado. Bom pra gente. E o caso do GB? Como é que tá a situação? Olha, falta pouquinho pro Verratti entrar para a história dos artilheiros do Vasco. Não é negócio de artilheiro estrangeiro, não. É todos os artilheiros. Vamos falar sobre isso aí, mas daqui a pouco, né? Primeiro eu quero pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Se você puder dar aquela moral para a gente, clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, se tornar membro do canal, com apenas R$ 5, você se torna membro e já participa do grupo de WhatsApp do canal Gigante Vascaíno. Tá falado? Olha, vamos direto para as notícias aí do vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante, seu programa de todo início de noite, de segunda a sexta, em dias que não tem jogo do Vasco. Por exemplo, amanhã o Vasco pega o Melgar lá em Arequipa, no Peru, às 7 horas da noite. Não vai ter o Resumo Gigante, a gente vai ter o Café do Gigante e vamos ter o Almoço do Gigante. Mas o resumo, não vamos ter o nosso Resumo Gigante às 7 horas da noite. E nós vamos entrar com uma live às 5h30 da tarde, já vamos fazer a live. Amanhã a gente confirma toda essa programação. Olha, começar pelo Vasco e Mazagão, lá do Amapá, né? O Vasco foi pegar o Mazagão lá no Amapá. Olha, um campo bom, bacana, o campo dos caras. Pô, legalzinho, bacana. Vasco abriu 3-0, os caras fizeram um gol no finzinho, 3-1, né? Então o Vasco liquidou a partida. Eu acho que liquidou o confronto. O Mazagão não vai ter força para virar aqui no Rio de Janeiro, mas vai ter que viajar para o Rio, vai ter que jogar aqui no Rio, né? E o Vasco praticamente classificado na Copa do Brasil Sub-17. E outra notícia interessante é que o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que pegou pênalti na final do Paulistão, né? Tá machucado com problema muscular, tá fora da partida de sábado, tá confirmado já. Não joga a partida de sábado, hoje não vai jogar a partida, acho que é hoje que o Corinthians joga, né? Pela Sul-Americana também. Não joga, tá fora mais uma semana aí, contundido, problema muscular, tá se recuperando. E o Garro foi para a Espanha fazer tratamento. Então, pelo menos mais uma semana fora. Então, nem o Hugo Souza, nem o Garro, dois desfalques importantes do Corinthians, bom pro Vasco, né? Mas não faz muita diferença. O elenco do Corinthians é muito rico, tem muitas opções, né? Mas, enfim, é menos dois problemas que a gente vai ter. Tanto o Hugo Souza no gol, como o Garro. Tomara que isso seja um diferencial a nosso favor. Outra história que a gente queria trazer aqui no programa, no Resumo Gigante, é a cobrança. E o GB? Como é que está a história do GB? Já fizeram os exames? Porque o cara se machucou na sexta-feira. O médico falou do Vasco que foi entorse no joelho direito. E ninguém fala mais nada. Não tem mais notícia do GB. O Vasco jogou agora, depois, né, jogou na sexta-feira, não teve entorse, jogou acho que domingo pela Copa Rio. E os titulares não jogaram, o GB não jogou, e ninguém falou nada, ninguém comentou nada, nenhum jornalista pergunta. Parece que é proibido fazer esse tipo de pergunta dentro do de São Januário. No Vasco não pode se perguntar pelo GB. Aliás, não pode perguntar por nada do departamento médico, que é um ui, 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 um ai, me dói, não posso falar, é escondido. Pô, ninguém pode dar uma declaração. O que aconteceu com o GB? Cadê os repórteres? Por que não procuram a família do cara? Faz uma entrevista com a família, o que está acontecendo com o GB, né? Por que o cara voltou da Turquia e colocaram ele para treinar à parte? Por que depois que colocaram ele, olha, ele tá bom, volta para o Sub-20, 3 jogos depois ele se machuca sozinho? O que está acontecendo? Será que tem ninguém ali para desabafar ou não pode? Não pode, os repórteres não podem buscar esse tipo de informação, os jornalistas do Vasco não podem, porque vai ficar mal visto dentro do Vasco, né? Vai perder algumas benesses que pode ser que tenham. Porque isso é um caso jornalístico, cara. Descobrir o que está acontecendo com esse menino aí. O que aconteceu com ele? Qual é o boletim médico? O Vasco não tem um boletim oficial médico falando o que aconteceu com o rapaz. Só que torceu o joelho. Tá, e daí? Qual é a gravidade? Fez o exame torceu o joelho e foi na hora. Foi a declaração do médico na hora da lesão. Mas e aí? Fez exame de imagem? Não fez? Qual é o tempo de recuperação? Qual é o tratamento do menino? Não interessa, ninguém se interessa pelo GB. Olha, é difícil a imprensa vascaína e é difícil ainda mais o departamento médico do Vasco. No caso do GB, está sendo horroroso a forma como lida, né? Já devia ter falado alguma coisa quando daquela história do Fenerbahçe. Ficou mudo, não se falou nada.
E agora o garoto se machuca e ninguém continua não falando nada. É um silêncio absurdo, um silêncio que incomoda, né? Nós aqui somos um canal pequeno, cara. Nós vamos continuar perguntando, cadê o GB? O que aconteceu com o GB? O GB não jogou contra o Bangu, vai jogar de 5-0. O GB não jogou, teve gente aqui no comentário falando, pô, tá procurando pelo em ovo, o GB jogou no Sub-20, ganhou, fez até gol. Mentira, não fez gol, não jogou e ninguém sabe o que está acontecendo com o cara. Cadê o GB? Essa aqui é a pergunta, cadê o GB? Vamos ver se no próximo jogo ele vai estar relacionado. Espero que esteja tudo bem, não tenho o que falar porque ele está bem. Podiam falar pelo menos que ele está bem, né? Eu espero que ele esteja bem, tomara. Agora vamos lá, o nosso artilheiro Verratti, né? Mal montado aí a imagem, porque o importante é o quadro do lado. Aliás, esse quadro, essa arte, ela é do canal do Garone, foi o Garone que fez a arte, tá? Crédito para o Garone, acho que até a pesquisa é o Garone que fez também a pesquisa. E aí o Verratti está a 5 gols de ficar entre os 10 maiores artilheiros do Vasco em campeonatos brasileiros. Veja bem que o Bismarck é a 10ª posição, o Bismarck com 28 gols. E ele vem atrás com 23. O que chama de atenção é que o Bismarck tem 85 partidas, enquanto o Verratti só tem 57. Então o Verratti vai superar o Bismarck ainda nesse campeonato e deve assumir a 10ª posição e vai ficar em uma posição histórica, né? Entre os 10 maiores goleadores do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Dinamite, de longe, é o maior, o Romário, logo depois vem o Edmundo, né? Ramon, Valdir Bigode, Juninho Pernambucano, Leandro Amaral, Bebeto, Paulinho e o Bismarck. E aí vem o Verratti, depois vem Sorato e o Moraes. O Verratti já ultrapassou o Soratinho, né? Já passou o Soratinho, já está aí na 11ª posição. Faltam 5 gols e o Verratti se torna entre os 10 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Isso mostra a importância do Verratti para o Vasco, a importância do Verratti para a equipe, apesar dele ser meio caneludo fora da área, mas dentro da área ele é o cara. O Vasco tem que criar jogadas para ele. E olha, não é só na cabeça, não. Na cabeça ele é fatal, mas ele sabe fazer gol com os pés. O Verratti sabe chutar. O Verratti chuta muito bem. O problema do Verratti é fora da área, ele tem que fazer 1-2, tem que fazer jogada, tem que driblar, isso não é com ele. Ele é um cara que finaliza, e finaliza de primeira, finaliza logo, de virada. Ele é um cara que sabe fazer gol. Dentro da área, ele é mortal. Então cabe ao Vasco tramar fora e colocar o Verratti dentro da área para ele receber essa bola e fazer gol. Como foi o segundo gol contra o Santos, uma jogada ensaiada. Ela foi bola parada, mas era uma jogada ensaiada. Se eu não me engano, o Piton passa por cima da bola, corre para a esquerda, o cara da barreira abre, o Verratti dá um passo para frente, e quando o pai corre para tocar na bola, o Verratti corre para dentro da área e o zagueiro fica perdido, porque ele viu o Verratti dar um passo para frente, ele se distrai. Porque o Verratti dá um passo para frente e um cara corre na diagonal aqui. Eu acho que esqueci o nome do jogador do Vasco. Se você ver o lance do gol, um jogador do Vasco se abre na diagonal. O zagueiro fica preocupado da bola aí nesse cara. E nessa que ele se distrai, o Verratti dá um passo e entra sozinho, cara. Uma jogadaça. Jogada bem montada. O zagueiro do Santos deu mole. Errou porque ele foi induzido ao erro, cara. A jogada foi ensaiada, uma belíssima jogada que resultou num gol, que a bola na cabeça do Verratti é saco. E a jogada propiciou o quê? O Verratti ficar sozinho, sem marcação. Muito legal, parabéns ao grupo que conseguiu executar a jogada, ao treinador que treinou essa jogada e, claro, ao Verratti que é matador. Mas o Verratti tem que ser feito isso. Criar situações de jogo onde o Verratti receba a bola na área e ele vai fazer gol. Porque é uma coisa que ele sabe fazer. Gol. Você não pode abrir mão do jogador que sabe fazer a parte mais importante do jogo de futebol, que é fazer gol. O jogo de futebol é botar a bola dentro da casinha. E ele bota a bola dentro da casinha com facilidade. Só que ele precisa ter um esquema para que ele não precise sair tanto da área. Ele não precisa sair da área para jogar. Porque quando ele sai da área para jogar, não dá jogo. Ele não oferece jogo. Outros jogadores oferecem mais jogo do que ele, mas não são tão letais dentro da área como o Verratti. Tá falado? A notícia é que a torcida do Vasco vai, né, cara? A torcida do Vasco vai aonde o Vasco está, né? Já tem torcida chegando em Arequipa, né? Para estimular, dar força para o Vasco. Além de torcida local. Tem muito local que torce para o Vasco, por incrível que pareça, né? E aí a gente tem uma foto aí hoje tirada depois do treino do Vasco na manhã. Olha aí a galera já. A polícia tentando conter a galera. E alguns jogadores do elenco do Vasco tiraram foto. Aí você viu o Coutinho, viu o Souza. Tem aí o Puma Rodrigues, Rayan, Tietê, Coutinho tá ali. Aquele outro ali, acho que é o Lucas Freitas ou o Oliveira.
o PH, Jair. Não tem um ali que eu não estou reconhecendo, não estou conseguindo entender quem é, mas enfim, tem uma galera ali do Vasco, a torcida ali junto, tiraram foto legal, né? Ambiente legal, bacana, tiraram foto, simpáticos com a torcida, é isso aí, cara. Tem que ser assim sempre, né? Tem que ser sempre assim, com segurança, claro. Só deve ser sentido seguro para fazer essa foto. Show, bacana, legal. Agora, para encerrar o vídeo de hoje, né? Uma notícia bacaninha, né? Bonitinha aí, né? O ex-atleta do Vasco, o Anderson Conceição, que hoje é zagueiro do Boa Vista, né? Abriu o coração, disse né, numa entrevista ao BTB Esporte que a vida dele é o Vasco. Ela falou abertamente que ele foi base do Vasco, depois saiu, depois voltou como profissional, ajudou o Vasco a sair da segunda divisão e tal. E ele falou, cara, a minha vida é o Vasco, eu sou muito Vasco, e eu vivo o Vasco, torço pro Vasco, assisto todos os jogos, eu sou Vasco pra caramba. Pô, legal, né? Uma declaração de um jogador que está no Boa Vista, está encerrando a carreira, né? Mas falar que a vida dele é o Vasco, o cara teve a oportunidade de jogar, o quê? 2 anos no Vasco, sendo que um ano foi ele foi titular, foi o ano que ele subiu, né? Da segunda divisão, da Série B para a Série A. Naquele time da Batalha de Itu, lembra da Batalha de Itu? Que tinha um Batman no gol, Anderson Conceição era o zagueiro, cara, daquele time. E era o capitão também do time, né? Tinha Edmar na lateral esquerda, era um time horroroso, mas o Anderson Conceição ainda tinha um pouco de vitalidade, jogou futebol, jogou bem, aquela Série B, né? E ele fala isso, que a vida dele é o Vasco, legal, né? Bacana isso. Achou legal quando um jogador ainda em atividade, né? Mesmo estando no Boa Vista, declara o amor dele ao Vasco. Isso é importante, tem que ser registrado. Galera, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, comenta aí o que você acha dessa história do Hugo Souza e do Garro estarem fora. É reforço para gente? Eu acho que é. Eu acho que vai ajudar. Eu acho que ajuda, né? Amanhã nós vamos ter um vídeo aqui, 8 horas da manhã. Já vamos meter um vídeo 8 horas da manhã no Café do Gigante. 1 hora da tarde a gente vai ter vídeo também no Almoço do Gigante. E aí, meu amigo, se prepara. 5h30 da tarde, às 17 horas já vamos entrar ao vivo numa live já para discutir as questões de Melgar e Vasco, estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. É isso aí. O Vasco agora em competições internacionais. E vai ser bacana. Quanto tempo que a gente não tem uma oportunidade dessa, não é isso? Galera, fica com Deus. Um grande abraço. Até o vídeo de amanhã, 8 horas. Não perca. Tchau. Check the mic and make sure it sound right, boys.